Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, né? Esse vídeo, então, é para complementar o vídeo anterior dessa aula, em que nós trabalhamos com o teorema de isomorfismo para anéis. No vídeo anterior nós demonstramos o resultado e nesse vídeo agora nós vamos, então, apresentar alguns exemplos, certo? Bom, para começar, vamos considerar a função canônica que vai dos inteiros para o Zn, né? Aqui o conjunto das classes, definidos pela relação de congruência módulo n, tá certo? Então, nesse conjunto aqui só tem aquelas classes da congruência módulo n. Essa função leva cada elemento, cada inteiro, na sua classe. Isso, obviamente, isso é um morfismo, ele é sobrejetor, né? Porque cada classe daqui, cada classe, digamos, a classe do y é a imagem do próprio y, né? Então é sobrejetor. Abre para soma tranquilamente e abre para o produto também, devido à forma como nós definimos adição e multiplicação aqui de classes. Então isso claramente é um homomorfismo sobrejetor. Quem vem a ser o núcleo desse homomorfismo? O núcleo desse homomorfismo são todos os números inteiros que são levados na classe do zero, na classe de congruência nula, lá no Zn. Cuidado que nós estamos no Zn, tá? Ou seja, esses são todos os elementos tais que são todos os elementos A dos inteiros, tais que a classe de A é igual à classe do zero lá nos inteiros. Ou seja, quem são os elementos cuja classe é a classe do zero? São todos os múltiplos de n, uma vez que nós estamos dentro do Zn, tá certo? Bom, então, já que são todos os inteiros que são múltiplos do n, então nós só estamos considerando os múltiplos de n, ou seja, isso é o ideal gerado pelo n. Isso é exatamente o nz, tá certo? Portanto, então, pelo teorema de isomorfismo, como isso é um homomorfismo sobrejetor, o teorema fundamental de isomorfismo fala que o anel dos inteiros, quocientado pelo núcleo, ou seja, quocientado pelos múltiplos de n, isso é isomorfo ao contradomínio, que é o nosso anel Zn, certo? Então, em particular, se o P é primo, então esse quociente aqui, dizer pelos múltiplos de P, isso é um corpo, uma vez que isso é isomorfo ao Zp, e o Zp é um corpo, tá certo? Essa propriedade aqui, ó, de que Z quocientado pelo ideal gerado pelo P, ou seja, pelos múltiplos de P, o fato disso ser um corpo, nós vamos utilizar provavelmente na próxima aula, já, tá bom? Outro exemplo que nós já vimos, não vou lembrar em qual aula que foi, mas foi lá na aula de propriedades elementares, na aula de propriedades de homomorfismo, nós vimos o seguinte: se A é um anel e f de A de AX em A dada por f aplicado em P de x é igual a P de zero, ou seja, f aplicado num polinômio é igual ao seu elemento, ao seu termo independente, ao A0, né? Termo independente, nós vimos que isso é um homomorfismo sobrejetor. É muito difícil de você mostrar isso. Eu deixei isso como exercício para vocês. O fato de ser sobrejetor é tranquilo, né? Dado um elemento no A, basta pegar o polinômio constante, igual a A. Então, ele é elevado no Azinho. E, portanto, essa função ela é sobrejetor. O fato de ser homomorfismo segue da definição de multiplicação lá no AX. E de adição também. Não é muito difícil. E nós calculamos lá o núcleo da F. E o núcleo da F é exatamente o ideal gerado pelo X. Ou seja, são todos os polinômios da forma a n, x elevado a n, etc., até a1 vezes x. Esses eram exatamente os polinômios que estão no núcleo. Né? Então, ou seja, o núcleo desse homomorfismo é o ideal gerado pelo x. E, portanto, o anel AX, o anel dos polinômios com coeficientes em A, quocientado pelo ideal gerado pelo x, isso é isomorfo ao anel. Isso é algo que você até espera que seja verdade. Por quê? Porque o que vem a ser um quociente? Do ponto de vista informal,
Vamos pensar do ponto de vista informal. Vamos esquecer um pouco a formalidade aqui. Fazer um quociente de um anel polinomial significa que você está cortando coisas. Você está eliminando. Quando você fala em classes, significa uma classe. Uma classe significa junta vários elementos num conjunto só. Isso é uma classe de equivalência. Né? Então você está colapsando várias coisas. Você está cortando. Colapsar elementos de uma classe de equivalência significa nós estamos cortando elementos. Informalmente é isso que você está fazendo. Bom, então o que nós estamos cortando aqui? Quando você faz esse quociente, o que você está cortando? Você está cortando todos aqueles polinômios da forma a nx elevado a n menos 1x elevado a n menos 1, mais, etc., até a 1x. Esses elementos você está cortando, você está eliminando eles. Informalmente é isso que você está fazendo. Então o que sobra? Quando você faz esse corte, quando você colapsa todos eles, o que está sobrando? Está sobrando só aqueles polinômios constantes. Né? Aqueles polinômios constantes você não consegue colapsar um sobre o outro. Então, é de se esperar que esse quociente aqui seja exatamente o anel A, já que os polinômios constantes, você identifica eles com o anel A, tá certo? Então, essa é a ideia de quociente. Então, por isso que se espera isso. Né? Você espera esse isomorfismo. Como você espera esse isomorfismo, então você vai lá e mostra ele. Mostra ele do ponto de vista formal. Né? Informalmente você imagina isso, então, já que informalmente você imagina, você vai lá e mostra. Né? Isso é pesquisa em matemática. Pesquisa em matemática, por exemplo, é assim que funciona. Você acha que alguma coisa funciona, aí você vai lá e faz contas e você mostra que aquele seu pensamento, aquela sua ideia, de fato é verdadeira. Tá certo? Um outro exemplo. Esse exemplo, ele é um pouco mais enrustido. Ele é não quero usar a palavra enrustido, mas ele é um pouco mais trabalhoso, né? Porque esses aqui que a gente viu agora, esses 2, 3 primeiros aqui, são mais assim para a gente ter uma ideia de como é que você aplica o teorema do isomorfismo, né? Aqui você tem um isomorfismo sobre o vetor do anel de polinômios no anel A, né? Pega um polinômio, leva ele, associa a esse polinômio o seu termo independente, isso é um isomorfismo sobre o vetor, calcula o núcleo, né? Já que você está pegando cada polinômio e está associando a ele o seu termo constante, seu termo independente, é de se esperar que o núcleo seja o ideal gerado pelo x. E aí você usa o termo isomorfismo, quocienta o domínio pelo kernel, ideal gerado pelo x, isso vai dar isomórfico ao contradomínio. Então, ali uma aplicaçãozinha rápida, sem ter que fazer um monte de contas. Agora um exemplo um pouco mais sofisticado. Em geral, esse exemplo ele é dado como um exercício na maioria dos livros, das apostilas, ou mesmo no material que você encontra na internet, tá? Nas notas de aula que você encontra na internet. E nós resolvemos trazer ele para vocês como um exemplo, fazendo as contas. Não é muito trivial de se acompanhar ele. Tá? Eu vou tentar ir um pouco mais devagar aqui, porque algumas coisas são difíceis de visualizar, não de entender, mas de visualizar no slide. Vamos tentar. Vamos lá. Então, para começar, vamos pegar dois números inteiros e que sejam primos entre si. Ou seja, o MDC entre eles é 1. Então, vamos chamar esses dois inteiros de M e N. E aí nós vamos definir uma função que vai nos inteiros nesse produto cartesiano. Eu vou mostrar para vocês que isso aqui é um anel, isso daqui é um anel, isso daqui também é um anel. Né? Uma vez que os múltiplos de n e os múltiplos de m são ideais nos inteiros. Então, isso é um anel, isso é um anel. Posso transformar o produto cartesiano em um anel. Inclusive, ele é chamado de produto direto. Como que é a adição de dois pares ordenados? Você soma coordenada a coordenada. É assim que você soma dois pares ordenados. Como é que você multiplica dois pares ordenados? Você faz a multiplicação coordenada a coordenada. Né? Então, com essas operações, esse produto cartesiano vira um anel e esse anel é chamado de produto direto. Dos inteiros,
Para esse quociente, nós temos uma função definida. Uma função, por exemplo, que leva cada inteiro na sua classe. A outra função leva cada inteiro na classe módulo n. Né? Então, nós podemos definir agora a seguinte função. A função f, que vai dos inteiros nesse produto cartesiano. O que ela vai fazer? O que ela vai fazer com a primeira coordenada? Vai levar na classe do A, módulo, esse ideal aqui, módulo mz. Tá? E a segunda coordenada? Bom, vai levar na classe do A, só que nesse anel aqui, módulo, esse ideal nz aqui. Então, essa é a função mais natural possível de se definir. Certo? Definir desse jeito. Eu não consigo visualizar uma outra. Se você conseguir, bom para você, tente ver se uma outra função pode funcionar. Eu vou definir ela assim, porque para mim é a mais natural possível. Primeira coisa que nós vamos mostrar, essa f ela é um homomorfismo. Visto isso aqui com a operação usual e visto essa daqui com a operação de produto direto. Então, para mostrar que é um homomorfismo, vamos pegar dois números inteiros. Vamos chamar eles de A e B. O que dá a f aplicado na soma? F de A mais B é a classe do A mais B módulo mz na primeira coordenada, porque a imagem é um par ordenado, né? Então, na primeira coordenada é a classe do A mais B, módulo esse ideal. Na segunda coordenada é a classe do A mais B, só que módulo esse outro ideal aqui, o ideal NZ. Só na primeira coordenada, a classe da soma é a soma das classes. Certo? Na primeira coordenada. Na segunda coordenada também. Né? Na segunda coordenada, a classe da soma é a soma das classes. Agora, esse par ordenado aqui, na primeira coordenada nós temos uma soma, na segunda coordenada nós também temos uma soma. Esse par ordenado aqui, que na primeira coordenada tem essa soma e na segunda coordenada tem essa outra soma, isso é igual a esse par ordenado somado com esse outro par ordenado aqui. Tá? Então, essa igualdade aqui ela é válida pela forma como nós definimos a adição no produto cartesiano. No produto direto, a adição é feita assim. Esse par ordenado mais esse dá exatamente o par ordenado de cima. Mas esse par ordenado aqui é o f de A. E esse outro par ordenado aqui é o f de B. Então, o que nós mostramos? Que a função f ela abre a soma. Será que ela abre o produto? Vamos ver. O que dá a f do produto de A e B? Classe do A, B na primeira coordenada e a classe do AB na segunda coordenada. Na primeira coordenada eu posso escrever que o produto a classe desse produto é o produto dessas duas classes, isso na primeira coordenada, e na segunda coordenada também. A classe do produto é o produto dessas duas classes. Bom, o que nós temos aqui na primeira coordenada? O produto de duas classes. E aqui, o produto de duas classes. Né? Então, nós temos agora que esse par ordenado de cima é esse par ordenado multiplicado por esse outro par ordenado aqui. Isso no produto direto. Esse primeiro elemento é a f de A, esse segundo elemento é a f de B. E, portanto, a f ela é um homomorfismo de anéis. Tá certo? Que era a primeira coisa que nós queríamos mostrar. A primeira coisa que nós queríamos mostrar é que essa função f é, de fato, um homomorfismo de anéis. Segunda coisa, vamos mostrar que essa função... Vamos calcular o núcleo dessa função, desse homomorfismo. Já que é homomorfismo, podemos calcular o núcleo. Se tivesse só função, de uma função você não calcula o núcleo. Calcula o núcleo de homomorfismo. Então vamos calcular o núcleo. Vamos lá. Primeira coisa, pega um elemento que está nesse ideal aqui. Que ideal é esse? É o gerado pelo m vezes n. Pega um elemento que está nesse ideal. Se o elemento está nesse ideal,
ele é um múltiplo do M e ele é um múltiplo do N. Ele é um múltiplo do 2. Tá? Se é um múltiplo de M vezes N, então é um múltiplo de M e um múltiplo de N. Por exemplo, se for um múltiplo de 15, o múltiplo de 15 é um múltiplo de 5 e é um múltiplo de 3. Então isso daqui acontece. Bom, dito de outra forma, se um elemento está nesse ideal aqui, ou seja, se ele é um múltiplo de M vezes N, então ele está nesse ideal e está nesse outro ideal aqui, por ser múltiplo de M e ser um múltiplo de N. Assim, o que acontece? Quem que vem a ser a F de A? F de A é a classe do A via esse ideal, classe do A módulo esse outro ideal aqui. Tá certo? Agora, o A está nesse ideal e o A também está nesse outro ideal aqui. Se o A está nesse ideal e o A está nesse ideal, então o resultado é classe do zero, classe do zero. Tá? Então, se eu peguei um elemento que está nesse ideal aqui, no gerado pelo M vezes N, se um elemento está aqui, então a F dele é 0, 0. Classe do zero, classe do zero. Moral da história, esse ideal, o ideal gerado pelo M vezes N, isso está contido no núcleo da F. Beleza? Então nós temos essa inclusão. No núcleo da F estão pelo menos os múltiplos de M vezes N. Agora, vamos mostrar que vale a inclusão contrária. Ou seja, que todo elemento do núcleo é, de fato, um múltiplo de M vezes N. Ou seja, que está nesse ideal. Então, vamos pegar um elemento que está no núcleo. Se o elemento está no núcleo, a F dele é o elemento neutro do produto direto. Ou seja, elemento neutro do produto direto é a classe do zero, módulo esse ideal, classe do zero, módulo esse outro ideal aqui. Mas o que é a F de X? O que a F faz com o X? Ó, leva na classe de X, módulo MZ, o X módulo MZ. Né? Então, isso aqui me dá isso. Ou seja, a classe do X é igual à classe do zero no MZ e é a classe do zero módulo MZ também. Quando que dois pares ordenados são iguais? Dois pares ordenados são iguais se a primeira coordenada for igual à primeira coordenada, a segunda coordenada for igual à segunda coordenada. A primeira coordenada ser igual à primeira significa que o x pertence ao conjunto dos múltiplos de m. Essa segunda coordenada ser igual a essa segunda coordenada significa que o x está no ideal gerado pelo m. Né? Então o x ele está nesse ideal e está nesse. Ou seja, o x é múltiplo de m e o x é um múltiplo de n. Se o x é múltiplo de m e de n, então o m divide x e o n divide x. Sempre o cara da direita é um múltiplo do cara que está na esquerda. Então o m divide x e o n divide x também. Como o MDC entre o m e o n é 1, então m vezes n divide o x. Isso é uma propriedade dos números. Isso você vê demonstrado lá no curso de teoria dos números. Eu não vou mostrar isso aqui. Isso é uma propriedade de números. Você só pode fazer isso quando os dois elementos da esquerda aqui forem primos entre si. Se eles não forem primos entre si, você não pode. Essa implicação aqui não vale. Daqui para cá, dessa linha para essa, não vale. Essa implicação não vale se os dois números, o m e o n, não forem primos entre si. Mas como eles são, vale. Então eu tenho que o m vezes n divide o x. Ou seja, o x é um múltiplo do m vezes n. Se ele é um múltiplo, ele está nesse ideal aqui. Portanto, eu peguei cada elemento que está no núcleo e mostrei que ele é um múltiplo de m vezes n. Tenho essa inclusão e, portanto, eu tenho a igualdade desses dois conjuntos. O que eu acabei de mostrar aqui? Eu acabei de calcular para você quem é o núcleo desse homomorfismo. O núcleo desse homomorfismo é o ideal gerado pelo m vezes n. Aí você começa a pensar e começa a juntar as peças. Você fala assim, putz, é verdade. O núcleo do homomorfismo é um ideal. Então, o núcleo desse homomorfismo aqui, ele obrigatoriamente é um ideal dos inteiros. Todo o ideal do anel dos inteiros é gerado por alguém. Então, você já sabia de antemão que o núcleo é gerado por alguém. Mas você não sabe quem é esse alguém. A priori, você não sabe. Nós determinamos quem é
o núcleo. Quem é esse gerador do núcleo? O gerador do núcleo é o produto do M pelo N. Tá certo? Então, já temos um homomorfismo injetor. Desculpa, nós temos um homomorfismo. Desculpa, o que eu acabei de falar está errado. Nós temos um homomorfismo e nós sabemos quem é o núcleo dele. O núcleo dele é gerado pelo M vezes C. Nós vamos mostrar agora que essa F ela também é um homomorfismo sobrejetor. Essa é um pouquinho mais difícil. Essa eu vou fazer para vocês. Quando a sobrejetividade é fácil, eu deixo como exercício, deixo vocês pensarem. Mas essa aqui é um pouquinho mais difícil e ela depende de um resultado conhecido como teorema do resto chinês. Provavelmente você já viu esse teorema num curso de teoria dos números. Tá? E nós vamos usar esse resultado agora. Para mostrar que ela é sobrejetora, você vai dizer, mas é óbvio que é sobrejetor, né? Porque se eu te dou uma classe aqui, ó, se eu te dou essa classe, a imagem dessa classe é o A. Beleza, aí eu concordo com você. O problema é o seguinte, e se eu te der a classe do A na primeira coordenada, e na segunda coordenada eu te der a classe do B? Porque as classes elas podem ser distintas. Aqui, eu estou pegando o A, estou levando na classe do A e na classe do A. Mas quando você pega um elemento do produto cartesiano, a primeira coordenada não precisa ser igual à segunda coordenada. A classe do A, o representante da primeira coordenada não precisa ser igual ao representante da segunda coordenada. Você entendeu? Então, para mostrar que é sobrejetora, eu vou te dar um elemento dessa forma. Ó. A classe do A, módulo MZ, e a classe do B, módulo NZ. Então, nós temos que achar alguém nos inteiros que é levado nele, nessa classe. E é isso que nós vamos fazer agora. Isso aqui já foi, né? Então, vamos pegar um elemento qualquer que está nesse produto cartesiano, certo? Vamos pegar esse elemento, classe do A, módulo MZ, classe do B, módulo NZ. O que nós temos que fazer? Nós temos que encontrar um x inteiro, tal que a f de x é esse elemento aqui, que eu acabei de tirar. Tá bom? Vamos fazer isso? Então vamos lá, vamos ver. Bom, quando que a f de... Nós queremos determinar esse x. Esse x nós temos que determinar. Então, nós temos que encontrar ele, de alguma forma. Como que nós vamos fazer ele? Bom, fazendo contas, abrindo isso daqui, fazendo continhas, fazendo interpretações dessa informação aqui, que é o que nós queremos. Você lembra de cálculo? Dado epsilon existe um delta? Eu te dou o epsilon e você me calcula o delta. Os caras na análise, para determinar o delta, em geral, eles fazem as contas de trás para frente, como eles falam, né? Aqui também. Quando nós queremos determinar o x, de modo que f de x é esse elemento, nós vamos fazer uma espécie de contas de trás para frente, usando a equivalência. Igual um cálculo para determinar o delta. Então vamos lá. F de x é igual a essa classe, sem somente ser essa classe aqui, a classe do x módulo m. Classe do x módulo m é igual a esse par ordenado de classes aqui. Porque f de x significa isso. Agora, quando que essas duas classes, quer dizer, quando que esses dois pares ordenados aqui são iguais? Eles são iguais quando a primeira coordenada for igual à segunda coordenada e, quando a primeira coordenada daqui for igual à primeira coordenada de lá e a segunda coordenada daqui é igual à segunda coordenada de lá. Então, essas duas classes daqui, quando que essas duas classes daqui agora são iguais? Quando a diferença dos dois representantes está no ideal gerado pelo M. Quando que essas duas classes daqui são iguais? Quando a diferença entre os dois representantes pertencer à classe do pertencer ao ideal gerado pelo M. Tá? Agora, o que significa x menos y estar aqui nessa classe? Significa que o M divide a diferença. Né? A diferença, x menos y, é um múltiplo do M.
Então, o M divide x menos A. O que significa x menos B ser um múltiplo de M? Significa que o M divide a diferença. Mas M dividir a diferença significa que x é congruente a A módulo M. E o que significa o M dividir essa diferença? Significa que o x é congruente a B módulo M. Né? Agora, vamos usar. Então, olha o que nós tínhamos. Olha o que nós precisamos. Olha o que nós temos aqui. Olha o nosso cenário. Nós queremos encontrar um x. Nós queremos encontrar um x. Ao que a f de x é essa classe aqui. Classe do A, módulo mz. Classe do B, módulo nz. Esse é o nosso problema. Nós queremos determinar esse x. Esse é o nosso problema. Olha o que nós transformamos o nosso problema original. Nós transformamos o nosso problema original em um sistema de congruências. Então, determinar o x aqui é a mesma coisa que determinar o x nesse sistema de congruências que eu estou mostrando para você. Nesse sistema aqui, ó. Espera lá. Sistemas de congruência eu sei resolver, porque eu já fiz um curso de teoria dos números. Ou deveria ter feito já um curso de teoria dos números, né? E nós vamos usar agora o teorema do resto chinês para mostrar, ó, esse sistema aqui de congruências tem solução. Se esse sistema de congruências tem solução, então a solução do sistema de congruências é o x que eu vou colocar aqui para calcular a f. Certo? Então vamos lá. Temos o sistema de congruência. Observe, o rapaz que está no mod aqui e o rapaz que está no mod lá, eles são primos entre si. E o que diz o teorema do resto chinês, então? O teorema do resto chinês fala o seguinte: um sistema de congruências, um sistema com duas congruências, se esses dois elementos aqui, do mod, são primos entre si, então o sistema tem uma solução. Tem solução. Como esse sistema tem solução, eu consigo determinar o x que satisfaz isso daqui. Se eu consigo encontrar um número que satisfaz isso daqui, esse número vai ser o cara que eu vou usar para calcular a f, que vai me dar esse par ordenado aqui de classes. E, portanto, a nossa f é sobre a G. Tá certo? Difícil esse, né? Esse é um pouco mais... eu tinha falado para vocês, né? Esse é um pouco mais cadeiro, dá umas contas um pouco mais loucas, dá umas transformações mais loucas, né? Nós passamos de, olha só, nós passamos de homomorfismos, da sobrejetividade de um homomorfismo, nós passamos para a teoria dos números. E isso é mágico, cara. Isso é muito legal. Então, o que nós temos agora? Nós temos um homomorfismo sobrejetor, que vai dos inteiros nesse produto direto aqui, um homomorfismo sobrejetor, que nós conhecemos no núcleo. Então, pelo teorema do isomorfismo, o domínio, cossentado pelo núcleo, é isomórfico ao contradomínio. O kernel nós temos, é gerado pelo M, é o ideal gerado pelo M vezes N. Então, os inteiros, cossentado por esse ideal aqui, é isomórfico a esse produto cartesiano aqui. Percebe? Produto direto de grupos, de anéis, produto direto de anéis, esses dois, e aqui, ó, quociente, e aqui aparece um produto também, né? Então, quando você tem esse produto cartesiano aqui, ó, eu nem sei como dizer isso aqui para vocês, eu não consigo expressar o tanto que isso aqui é interessante. Aqui tem pares ordenados. Aqui tem pares ordenados. Aqui não tem pares ordenados. Aqui não tem. Aqui são pares ordenados de classes. Aqui só tem classes. Né? Então, aqui está muito difícil de trabalhar. Bom, não precisa trabalhar aqui. Trabalhar aqui é a mesma coisa. Então, do ponto de vista da álgebra, são os mesmos anéis. O que para você é mais fácil? Trabalhar com produto cartesiano de classes, fazer conta no produto cartesiano de classes, ou fazer conta só nas classes? Módulo M vezes N, Z. Não sei. Para alguns é mais fácil aqui, para outros é mais fácil lá. Cada um na sua.
Com isso, nós chegamos ao fim desse vídeo, né? Esses são os exemplos que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse resultado aqui é a resolução de exercício. Esse último, pelo menos. A maioria como eu já falei, a maioria dos livros e apostilas traz esse resultado, traz esse exemplo como um exercício. Beleza? Bom, era isso. Obrigado pela atenção de todos e espero que vocês me vejam nos próximos vídeos. Um abraço a todos.